Por 13 anos, ele procurou por homens jovens em diversos bares da cidade, com o intuito de atraí-los, drogá-los e, por fim, matá-los. Ao todo, ele tirou a vida de 17 homens entre os anos de 1978 e 1991. No entanto, matar suas vítimas não era o suficiente para Jeffrey Dahmer. Para ele era preciso mais. Dahmer queria ter suas vítimas para sempre, e diante disso, guardava suas cabeças como troféus em seu apartamento. Além disso, em algumas vezes, Jeffrey Dahmer comia partes de seus corpos. Agora vamos conhecer em detalhes a vida criminosa desse terrível serial killer. Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Wisconsin, Estados Unidos. Filho de Lionel e Joyce Dahmer, ele foi descrito por sua mãe como um lindo bebê, e ambos os pais o consideravam uma criança normal. Mas seus professores o viam de forma diferente, tanto que uma vez seu professor da primeira série se perguntou se Jeffrey Dahmer era negligenciado em casa, pois ele se comportava de maneira diferente de seus outros colegas, sendo sobretudo muito reservado na escola, o que era um comportamento atípico para crianças daquela idade. Na verdade, ambos os pais de Jeffrey não passavam muito tempo com ele. Quando Jeffrey era jovem, seu pai estava na faculdade ganhando seu diploma de química, já sua mãe muitas vezes estava acamada se recuperando das inúmeras doenças que tinha. Além disso, os pais de Jeffrey tiveram um casamento tumultuado, que ele mesmo descrevia como um relacionamento de extrema tensão, devido às constantes brigas do casal. Mas não havia dúvidas de que Lionel e Joyce Dahmer amavam seu filho e tentavam fazer o melhor por ele. Quando o pequeno Jeffrey tinha apenas 6 anos, sua mãe ganhou o segundo filho. Preocupados que Jeffrey pudesse não se dar bem com o novo irmão, seus pais o deixaram escolher seu nome. Jeffrey nomeou seu irmão mais novo de David. Diante de muitas mudanças, a família Dahmer mudou-se algumas vezes antes de estabelecer em Ohio em 1968. Conforme o tempo foi passando, nada de muito alarmante indicava o que estava por vir. Mas o jovem Jeffrey Dahmer já demonstrava certo fascínio por ossos de animais, principalmente sobre como eles se encaixavam perfeitamente. Segundo ele mesmo, esse interesse por carcaças começou quando ele tinha apenas 4 anos, sendo que um dia Jeffrey estava ajudando seu pai a limpar restos de animais debaixo da casa e ficou extremamente emocionado com o som dos ossos caindo num balde de metal. Tempos depois, ele começou a colecionar os ossos dos animais, procurando em valas e ao longo das ruas da cidade. Depois de algumas caçadas, a coisa começou a ficar mais estranha, já que Dahmer passou a desmembrar os corpos dos animais armazenando-os perto de casa. Mas a situação realmente ficou esquisita quando Jeffrey Dahmer decapitou o cadáver de um cachorro antes de pregar o corpo em uma árvore. Isso tudo antes mesmo dele completar 10 anos de idade. Certa vez, durante o jantar, Jeffrey perguntou ao pai o que aconteceria se os ossos de um frango fossem colocados em água sanitária. Lionel, um químico formado, interpretou a pergunta do filho como mera curiosidade científica e aproveitou para ensinar ao filho a forma correta de limpar e conservar os ossos dos animais que ele colecionava. Mal sabia ele que seus ensinamentos seriam usados pelo filho de um jeito horrendo anos depois. Jeffrey mais tarde admitiu que foi com 14 anos que começou a sentir compulsões sexuais. Na época ele já desejava meninos e todas as suas fantasias sexuais envolviam submissão, violência e morte. Ele começou a beber ainda quando adolescente para suprir seus impulsos e não falava com ninguém sobre os pensamentos perturbadores que estava tendo. Aos 16 anos ele fantasiava violentar uma corredora que via regularmente em sua rua e também planejava atacar um homem que também ficava praticando esportes ali na região. Um dia Jeffrey ficou esperando esse homem passar com um taco de beisebol nas mãos, mas justamente naquele dia o homem não apareceu. Por isso Jeffrey nunca mais tentou atacá-lo novamente. Na escola as pessoas não ligavam muito para Dahmer, mas alguns ficavam incomodados com a sua bebedeira, isso porque ele bebia cerveja e licor enquanto estava na escola, e a bebida ele levava dentro do forro de uma jaqueta. Suas notas eram médias, mas em 77, quando já era um alcoólatra, elas despencaram. No geral, seus professores diziam que Jeffrey era educado e quieto. Embora ele fosse desajeitado, ele regularmente divertia seus colegas de classe fazendo brincadeiras de adolescentes. As brincadeiras eram tão populares entre a turma que qualquer comportamento semelhante de seus colegas era chamado de fazer um Dahmer. No final do ensino médio, o casamento conturbado dos pais de Dahmer finalmente chegou ao fim e no início de 1978 Lionel saiu de casa. Jeffrey Dahmer se formou em maio do mesmo ano. Poucas semanas após a formatura, Dahmer cometeu seu primeiro assassinato, dando carona a Stephen Hicks, um jovem de 18 anos que estava a caminho de um show de rock. Dahmer o atraiu, o convidou para sair e beber algumas cervejas
antes do show. Nessa época, Dahmer estava morando sozinho na casa de seus pais, porque sua mãe e seu irmão mais novo haviam se mudado, e o pai estava hospedado em um hotel. Hicks e Dahmer passaram algumas horas juntos ouvindo música e bebendo. Quando Hicks tentou sair para ir ao show, Dahmer o acertou na cabeça com um haltere e o estrangulou até a morte. Ele então se masturbou sobre o corpo e em seguida moveu para um local com mais espaço. Depois o dissecou e o enterrou em uma cova rasa. Várias semanas depois, Dahmer desenterrou o corpo de Hicks, separou a carne dos ossos e a dissolveu em ácido. Ele esmagou os ossos de Hicks com uma marreta e os espalhou na floresta atrás da casa. Pouco tempo depois, o pai de Dahmer visitou seu filho e soube que ele estava morando sozinho. Por isso, decidiu voltar a morar na casa e convenceu Dahmer a se matricular na faculdade. Dahmer então o fez, mas passou apenas 3 meses em Ohio State University, até desistir de vez. No início de 1979, novamente a pedido de seu pai, ele se juntou ao exército dos Estados Unidos. Dahmer serviu como um médico de combate na Alemanha, mas seu desempenho se deteriorou devido à sua bebedeira. Por isso, ele foi dispensado em março de 1981. Anos mais tarde, pelo menos 2 soldados atestaram que Dahmer os violentou durante o serviço, sendo que um deles sofreu abuso repetidamente ao longo de 17 meses. O único motivo que existia era controlar completamente uma pessoa que eu achasse fisicamente atraente, depois mantê-los comigo o maior tempo possível, mesmo que isso significasse apenas manter uma parte deles, disse Dahmer em entrevista após sua prisão. Depois de sair do exército, Dahmer voltou para casa em Ohio, mas ficou apenas um breve período. Isso porque ele foi preso por conduta desordeira, mas rapidamente foi solto, o que levou seu pai a enviar Dahmer para morar com sua avó em Wisconsin. Por lá, seu alcoolismo continuou e ele foi preso por atentado ao pudor. Em seguida, saiu novamente da prisão e, passado algum tempo, ele foi preso de novo em 1986, quando 2 meninos o acusaram de se masturbar na frente deles. Em setembro de 1987, Dahmer fez sua segunda vítima, Steven Talmy. De acordo com Dahmer, ele não se lembra de ter matado Talmy, mas fato é que eles se registraram em um quarto de hotel juntos e beberam muito. Quando Dahmer acordou pela manhã, ele descobriu que Talmy estava morto ao seu lado, sendo que havia muito sangue em suas mãos. Diante do corpo, Dahmer o fatiou e em seguida comprou uma mala grande para transportar os restos mortais de Talmy para o porão de sua avó. Por lá, ele o desmembrou e se masturbou no cadáver antes de descartar os restos mortais. Sua avó já estava se cansando das bebedeiras do neto, mas nesse tempo em que esteve hospedado lá, Dahmer ainda matou mais 2 jovens, escondendo os restos mortais em seu quarto e no porão da avó. No entanto, em 88, sua avó pediu para sair de casa, sem desconfiar de que haviam pedaços de corpos ali no local. Em setembro de 1988, Dahmer se encontrou com um garoto de apenas 13 anos e, assim sendo, foi acusado de exploração sexual e agressão sexual em 2º grau. Diante das acusações, ele se declarou culpado, alegando que o menino parecia ser muito mais velho. Enquanto aguardava a sentença por seu caso de agressão sexual, Dahmer novamente voltou para a casa da avó, mas dessa vez ficou morando exclusivamente em seu porão. Em março de 1989, ele atraiu, drogou, estrangulou, sodomizou, fotografou, desmembrou e descartou Anthony Sears, um aspirante a modelo. Sem ninguém desconfiar de nada, Dahmer seguiu sua vida. Em seu julgamento por abuso sexual infantil, que ocorreu em maio de 1989, Dahmer argumentava de maneira eloquente em sua própria defesa sobre como ele havia visto o erro que cometeu e que sua prisão de fato marcou um ponto de virada em sua vida. Seu advogado de defesa argumentou que ele precisava de tratamento e não de encarceramento, e o juiz concordou com isso, proferindo uma sentença de prisão de apenas 1 ano. Além disso, ele permitiu que Dahmer trabalhasse durante o dia e retornasse à prisão à noite. Anos depois, em entrevista à CNN, Lionel Dahmer afirmou que na época escreveu uma carta ao tribunal que emitiu a sentença, solicitando ajuda psicológica antes da liberdade condicional de seu filho. No entanto, Jeffrey Dahmer recebeu uma libertação antecipada pelo juiz depois de cumprir apenas 10 meses de sua pena. Ao sair da prisão, ele viveu por um tempo com sua avó. Durante esse tempo não se sabe se Dahmer cometeu outros crimes, mas rapidamente ele foi morar sozinho. E nos 2 anos seguintes, a contagem de vítimas de Dahmer acelerou e muito. Nesse meio tempo, ele desenvolveu rituais à medida que progredia nos atos, experimentando meios químicos de descarte, muitas vezes consumindo a carne de suas vítimas. Dahmer também tentou fazer lobotomias brutas, perfurando os crânios das vítimas enquanto ainda estavam vivas, injetando ácido muriático em suas cabeças. Ele teve o cuidado de selecionar vítimas à margem da sociedade, que muitas vezes eram viajantes
viajantes ou criminosos de pequenos delitos, tornando seus desaparecimentos menos perceptíveis e reduzindo a probabilidade de sua captura. À medida que os assassinatos se acumulavam, Dahmer ainda estava insatisfeito. Ele disse anos depois: "Fui completamente varrido pela minha própria compulsão. Não sei mais como explicar. Se não me satisfez completamente, eu pensava, talvez outro satisfaça. Talvez este vá me satisfazer." E os números começaram a crescer e ficaram fora de controle, como você pode ver. Em 27 de maio de 1991, a vizinha de Dahmer, Sandra Smith, chamou a polícia para relatar que um rapaz asiático estava correndo nu pela rua. Quando a polícia chegou, o menino falava coisa com coisa, pois havia sido drogado por Dahmer. Ao ser questionado pela polícia, Dahmer disse que o rapaz era seu namorado de 19 anos e eles haviam discutido, mas agora já estava tudo bem. Inexplicavelmente, a polícia acreditou na história e foi embora. Na verdade, o menino tinha apenas 14 anos e era irmão de um adolescente que Dahmer havia molestado 3 anos antes. Assim que a polícia deixou o local, Dahmer matou o menino e prosseguiu com seus rituais habituais. Se tivessem feito uma busca básica dentro do apartamento de Dahmer, os policiais teriam encontrado o corpo da 12ª vítima, Tony Hughes, que estava desfigurado no quarto de Dahmer. O fato é que antes de ser finalmente preso, ele matou mais 4 homens, totalizando assim 17 vítimas conhecidas pela polícia. A matança de Dahmer terminou quando ele foi preso em 22 de julho de 1991. Naquele dia, 2 policiais de Milwaukee pegaram Trace Edwards, um afro-americano de 32 anos que andava pelas ruas com uma algema pendurada no pulso. Eles decidiram investigar as alegações do homem, que dizia que um cara estranho havia o drogado e o prendido, mas por sorte ele conseguiu se soltar e fugiu. Ao chegar no apartamento de Dahmer, a polícia foi surpreendida, pois ele calmamente se ofereceu para pegar as chaves das algemas que prendiam sua vítima. Edwards afirmou que a faca com a qual Dahmer o ameaçou estava no quarto. Quando o oficial de polícia entrou para corroborar a história, ele notou fotos Polaroid de corpos desmembrados espalhados por todo o apartamento. Na hora, Dahmer foi subjugado pelos oficiais. Buscas subsequentes revelaram uma cabeça na geladeira, outras 2 no freezer e um catálogo de outros horrores, incluindo crânios preservados, frascos contendo genitálias masculinas e uma extensa galeria de fotos Polaroid macabras de suas vítimas. Sem dúvidas, a geladeira de Dahmer e as fotografias Polaroid marcaram a história de crimes notórios do mundo. O julgamento de Jeffrey Dahmer começou em janeiro de 1992. Dado que a maioria das vítimas de Dahmer eram afro-americanas, havia tensões raciais e preocupações de segurança rigorosas foram tomadas, incluindo uma barreira de vidro à prova de balas que o separava das famílias de suas vítimas durante o julgamento. Lionel Dahmer e sua segunda esposa participaram do julgamento durante todo o processo. Dahmer inicialmente se declarou inocente de todas as acusações, apesar de ter confessado os assassinatos durante o interrogatório policial, mas ele acabou mudando sua confissão para culpado em virtude de ter sido instruído a declarar insanidade. Sua defesa então ofereceu os detalhes horríveis de seu comportamento como prova de que apenas alguém insano poderia cometer atos tão terríveis. Dahmer disse mais tarde em uma entrevista: "É difícil para mim acreditar que um ser humano poderia ter feito o que eu fiz, mas eu sei que eu fiz." O júri optou por acreditar na afirmação da promotoria de que Dahmer estava plenamente consciente de que seus atos eram maus e mesmo assim escolheu cometê-los de qualquer maneira. Em 15 de fevereiro de 1992, eles retornaram após aproximadamente 10 horas de deliberação para dizer que sim, Dahmer era culpado de todas as acusações. Por isso, ele foi condenado a 15 penas consecutivas de prisão perpétua, com uma 16ª pena aplicada em maio. Dahmer disse: "Agora acabou. Isso nunca foi um caso de tentar se libertar. Eu nunca quis liberdade. Francamente, eu queria a morte para mim. Isso foi um caso para dizer ao mundo que fiz o que fiz, mas não por motivos de ódio. Eu não odiava ninguém. Eu sabia que estava doente ou que eu era mau, ou ainda ambos. Agora eu acredito que eu realmente estava doente. Os médicos me falaram sobre essa tal doença e agora eu tenho um pouco mais de paz. Eu sei o mal que causei. Graças a Deus não haverá mais mal que eu possa fazer. Eu creio que somente o Senhor Jesus Cristo poderá me salvar dos meus pecados. Não peço nenhuma consideração." Dahmer supostamente se ajustou bem à vida na prisão, embora tenha sido inicialmente mantido separado da população encarcerada em geral. Ele acabou convencendo as autoridades a permitir que ele se integrasse plenamente com os outros presos. Na cadeia, Dahmer encontrou a religião na forma de livros e fotos enviados a ele por seu pai, e recebeu permissão da Columbia Correctional Institution para ser batizado por um pastor local. Em 28 de novembro de 94, Dahmer foi designado para trabalhar limpando os banheiros e outras alas da prisão, junto com outros 2 assassinos condenados, Jesse Anderson e Christopher Scarver. Depois de terem sido deixados sozinhos para completar suas tarefas, os guardas voltaram para descobrir que Christopher Scarver havia espancado brutalmente os 2 homens com uma barra de metal da sala de musculação da prisão. 1 hora depois do crime, Dahmer foi declarado morto. Jesse Anderson sucumbiu aos ferimentos dias depois. Em 2015,
2015, Christopher Scaver falou sobre o crime ao New York Post. Segundo ele, além de estar perturbado pelos crimes cometidos por Dahmer, ele também detestava um hábito que Dahmer desenvolveu na prisão, que era moldar membros decepados na comida para aterrorizar os outros presos. Depois de ser insultado por Dahmer e Anderson durante o seu trabalho, Scaver disse que ele confrontou Dahmer sobre seus crimes antes de espancar os dois homens até a morte. Ele também alegou que os guardas prisionais permitiram que os assassinatos acontecessem. No testamento de Dahmer, ele havia solicitado após sua morte que seu corpo fosse cremado assim que possível, mas alguns pesquisadores médicos queriam que seu cérebro fosse preservado para que pudesse ser estudado. Lionel Dahmer queria respeitar os desejos de seu filho e cremar todos os seus restos mortais, mas sua mãe achava que seu cérebro deveria ir para a pesquisa. Por isso, os dois pais foram ao tribunal para decidir o que fazer, e um juiz acabou por ficar do lado de Lionel. Depois de mais de um ano, o corpo de Dahmer foi liberado após ser mantido como prova, e os restos mortais foram cremados como ele havia pedido. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de informação. Aproveite e se inscreva no canal.